futuros imigrantes. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da diferença de nacionalidade e cidadania, da nacionalidade pelo laço familiar, das regras de cada país e se todo brasileiro tem direito a uma segunda nacionalidade. Eu sou Diego Bove e prometo contar para você tudo o que você precisa saber para imigrar para a Europa. No primeiro ponto de hoje, eu vou tentar ao máximo evitar o juridiquês, que me é natural, mas nós vamos ter que entrar num assunto de lei sim. Por quê? Cidadania e nacionalidade são pontos que se confundem muito. No dia a dia você não percebe muito isso, mas para se conquistar uma outra nacionalidade, é preciso saber a diferença entre uma coisa e outra. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 15, diz lá que todo humano tem direito a uma nacionalidade, que ele tem direito a ter mais de uma nacionalidade, bem como ele tem direito de também renunciar a uma nacionalidade. É uma possibilidade. Já a cidadania, ela vem de um efeito da nacionalidade. Opa, então vamos lá. Eu tenho uma lei, onde os países são signatários, eles concordam com aquilo dali, e eu tenho um efeito de lei, que depois, aí sim, vai pegar o meu dia a dia. Então, quando a pessoa diz assim, eu quero a dupla cidadania, na verdade, o que ela está querendo dizer é que ela quer a dupla nacionalidade. Tá? Isso é possível. Pode ser que um país faça a exigência de você renunciar a uma nacionalidade para obter a outra. Nesse caso, você também vai estar lá nas regrinhas do artigo 15, onde diz que você pode renunciar a uma para ter a outra. É uma possibilidade legal e perfeito de se fazer. Então, quando você for começar o seu estudo, a pesquisar, a saber para onde é que você vai correr, para você, por exemplo, ter seu passaporte europeu, o início da sua pesquisa deve ser com base no termo nacionalidade. A nacionalidade, ela é um termo usado para vincular você a um território. Beleza? Já a cidadania, ela traz os efeitos e as obrigações de você ter aquela nacionalidade. Então vamos lá. Usando aí o exemplo do voto, né? Você ter a cidadania brasileira lhe dá a obrigação do voto. Você ter a cidadania espanhola lhe dá a possibilidade do voto. Isso porque, dentro da legislação de cada país, em um o voto é obrigatório, em outro o voto é facultativo. Mas isso por quê? Porque você já é cidadão. Então, a cidadania ela é um efeito da nacionalidade. Volto a dizer para vocês, vai começar a pesquisar, saber se pode, se não pode, ou para onde pode, né? Com que país que você tem uma relação e que você quer dar prosseguimento nisso, comece o seu estudo por nacionalidade. Passando aí para o segundo ponto desse vídeo, né, que são as regras de cada país para a concessão de nacionalidade, temos que tirar de cara uma dúvida que assim é toda hora chegando na caixa de correio da gente, questionamento de formas diferentes, mas com a mesma intenção, com a mesma dúvida, querendo ter luz nisto. Cada país tem a sua regra. Não adianta. Existem princípios dentro do direito que dizem que a pessoa vai ter a nacionalidade se ela for filha, né, se ela tiver o laço sanguíneo, e outros países adotam um sistema que diz que se a pessoa nasceu lá, aí sim, independente de pais, da nacionalidade dos pais, ela vai ser um nacional daquele território. O que é importante de você saber é que a regra aplicada em um país não é a mesma aplicada em outro país, mesmo para a concessão de nacionalidade pelo laço familiar. Tá? Ainda que você vislumbre, né, aqui o dia a dia, você atravessa uma ponte, você está em outro país. Você passou uma árvore, está em outro país já. Então,
no fluxo da vida dentro da União Europeia, muita gente acaba confundindo isso, mas tenha certeza de que a regra aplicada em um país não é a mesma aplicada em outro país. São coisas diferentes, cada um com as suas peculiaridades. Nesse sentido, posso citar para vocês, por exemplo, Portugal. Com a mudança que teve no final do ano na legislação portuguesa, é possível você ter um salto de uma geração. Então, Portugal permite que você, ainda que seu pai não tenha feito a nacionalidade portuguesa dele, que você, neto do português nascido em Portugal, possa fazer a sua. Já a Espanha, por exemplo, não dá essa possibilidade, de forma alguma. Tá? Muita gente com relação à cidadania espanhola se questiona se seria possível, eu vou fazer a cidadania do meu pai e aí eu me torno filho de espanhol e aí eu faço a minha. Não, na Espanha, por exemplo, isso não é viável. Por quê? A Espanha mantém a contagem do espanhol de origem, do espanhol nascido na Espanha. Então, não vai permitir ter um salto de geração. E, por exemplo, também podemos citar aí a França, onde a principal regra, né, o primeiro ponto para conceder ou não a nacionalidade está no tempo em que o francês nascido lá deixou a França. Então, a França determina o espaço de 50 anos. Se dentro desses 50 anos houveram 10 gerações, e os 10 franceses foram lá pedir a cidadania, a nacionalidade, você vai poder pedir a sua também, não vai ter problema. Agora, se dentro desses 50 anos ninguém pediu, ou absolutamente ele não teve filhos em 50 anos, você não vai poder pedir a sua nacionalidade francesa, ainda que filho de francês. Nesse caso, os exemplos que eu citei aqui são as regras mais básicas, as que estão descritas no Código Civil de cada um desses países, de Portugal, de Espanha e de França. Abaixo disso, existem outras normas que têm que ser consideradas. É possível, absolutamente possível, que um irmão tenha direito à cidadania e que outro irmão não tenha. Isso acontece, lamentavelmente, por causa de questões de tempo, questões de anos, momento de nascimento, né? Não só um período de lei, né? A validade de lei, uma lei determinada, ela vai começar em 2009, ela vai terminar em 2011. Não só essa questão, mas também do nascimento do pai. Então são várias variantes que fazem uma colcha de retalho enorme aí, e eu posso garantir para vocês que cada processo de nacionalidade é único, mesmo dentro de uma família. Falando de família, vamos pular por terceiro ponto agora. A cidadania pelo laço familiar, pelo nome da família. Bom, nesse aqui, então, se eu pegar todas as mensagens que eu já recebi em WhatsApp e Instagram, não tem como dizer que não é o principal questionamento que é feito. Vamos lá. A imigração, o grande fluxo imigratório de europeus ao Brasil foi no começo do século XX. Por várias questões, as pessoas deixavam a sua terra, principalmente por problemas gravíssimos. Muitos saíam sem qualquer informação e muitos saíam, inclusive, sem documentos. Isso, por si só, já foi um grande fator complicador para nós, brasileiros, conseguirmos a nossa segunda nacionalidade. Bom, existe também um outro problema, e este deve ser muito bem observado, é que o europeu ele se comunica de uma forma muito direta. Ele é muito claro, muito reto. Ele não entende a continuação, por exemplo, de uma ideia sua com uma pergunta. Isso cria um problema de comunicação razoavelmente grave. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for à sua casa e pedir água, pergunto melhor. Se eu for à sua casa e perguntar a você, você tem água?
com certeza você vai me perguntar se eu quero ela gelada, mais ou menos. Se eu entrar na casa de um europeu e perguntar a ele, você tem água? Ele vai me olhar espantado e vai dizer, claro, mas não vai me oferecer água. Então eles são muito diretos. Quando se perguntava na chegada deles ao Brasil, tinha-se aí um grande problema, que era a comunicação. Não só o idioma, mas a forma de falar. Por mais que as pessoas que estavam servindo, que estavam no serviço de imigração do Brasil, já tivessem com o tempo algum conhecimento de outros idiomas, porque vai se aprendendo nem que seja na marra, essas pessoas não tinham o manejo, a forma de falar, não compreendiam a forma de se expressar. E isso também fazia uma grande diferença. É normal você perguntar numa imigração qual é o seu nome e a pessoa responder o nome todo, nome e sobrenomes. Se você faz essa pergunta a um europeu, você pode ter certeza que ele vai responder só o nome dele, mais nada. E ainda, em alguns casos, essas pessoas não compreendiam nem essa pergunta. Então vou dar agora o exemplo da minha família. Eu carrego o sobrenome Bove. Bove não é sobrenome de família. Bove é uma região na Sicília. De onde viemos com isso? Como eu cheguei a isso? A minha bisavó chegou no Brasil, não sabia nada de português, italiana, do ponta do pé ao último fio de cabelo, sem entender nada. Perguntado o nome, Olivieta. E foi orientada quando chegasse aqui dizer de onde vinha. De onde ela veio? Do Vale do Bove. Então ela foi gravada nos registros brasileiros como Olivieta Bove. E o sobrenome da família? Perdeu-se. Essa é uma verdade. Isso vai gerar um fator complicador para você localizar os documentos necessários. Aconteceu comigo, só que eu tinha também a oportunidade de fazer pela Espanha. E foi o caminho que eu segui. Um outro problema nessa questão também do nome familiar é que, por essa dificuldade de comunicação, acontecia das pessoas darem o nome de onde elas saíam e existir mais de um lugar com o mesmo nome. Por exemplo, uma família que vive aí no Rio de Janeiro, que eu tenho grande apreço, sobrenome Aguieiras. Eles estão usando o sobrenome Aguieiras porque saíram lá do norte de Portugal ou porque saíram do sul da Galícia, na Espanha. Não há qualquer referência. Aguieiras, como se escreve em Portugal, é absolutamente Aguieiras, como se escreve na Espanha. Não muda nada. Uma palavra, nem mesmo o fonema. Então, se eles tivessem hoje uma pessoa para orientar e dizer que pela forma de falar, né, viemos de onde? De Portugal ou da Espanha? Não teríamos como saber. Então, essa questão do nome, pura e simplesmente, não vai garantir que você tenha a nacionalidade de um país X ou Y. Não há como ter esse parâmetro pura e simplesmente pelo Silva, você não vai ser português. Com essa dificuldade, eu aqui, fazendo a busca de certidões para uma família, eu já, quando tive, enfim, o documento em mãos que eu observei, eu pude ligar para a pessoa no Brasil e dizer, olha, meus parabéns, você tem direito à cidadania espanhola e francesa. Como em outro caso, também foi a mesma resposta. Meus parabéns, você tem direito à cidadania espanhola e portuguesa. Há uma série de critérios que se tem que se fazer, observar, e você não pode perder de vista nunca. As informações são complicadas e são expostas de uma forma diferente. Então, ter pura e simplesmente um sobrenome de origem europeu não vai te dar direito a uma cidadania europeia.
existem outras coisas a serem observadas que tem que se ter atenção para que você não gaste tempo, dinheiro e principalmente a esperança de conseguir por algo que não vai ser adiante. Tem que ser estudado e com muito carinho para aquilo ali dar certo e você alcançar o seu objetivo. Antes de encerrar esse ponto do vídeo, não posso deixar de citar que também precisamos trabalhar com uma coisa que acontecia com enorme frequência na imigração do Brasil. Família Blanco. Blanco em castelhano é branco. E a família inteira, quando chegou lá, foi gravada como branco. O branco não é reconhecido como o blanco aqui. Então, esses familiares agora, que estão começando a movimentar isso, precisam fazer uma retificação na certidão de nascimento lá daquele primeiro parente nascido no Brasil, para constar o nome correto do imigrante europeu que foi para lá. Então, se hoje um filho quer a cidadania do pai, ele tem que corrigir na certidão de nascimento dele o nome do pai, para que possa dar prosseguimento a isso. Então, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, toda a atenção do mundo aos detalhes, toda a atenção do mundo, não só a regra básica, as pequenas leizinhas que vão sendo emendadas e, principalmente, tenham cuidado na forma de fazer a solicitação. Como prometido, no último ponto desse vídeo, nós vamos falar sobre a possibilidade de um brasileiro ter uma outra nacionalidade. Ou ainda como muitos colocam, né, que todo brasileiro tem direito a outra nacionalidade. Existem pegadinhas demais com relação a isso. Em tese, é possível. Em tese. E esta relação de nacionalidade não tem vínculo nenhum com o laço familiar. Ela vem depois que a pessoa tem tempo de residência o suficiente em um país para isso. Não tem relação nenhuma com a família. Então, voltando lá atrás um pouquinho, não importa se o seu sobrenome é de origem europeia. Não é por isso que você vai pegar essa informação de que todo brasileiro tem direito a uma outra nacionalidade e vai gastar mundos e fundos para tentar conseguir isso. Vale dizer para vocês que normalmente quando as pessoas falam isso, todo mundo tem. Não estão dando a informação completa. Isso depende de tempo de residência e ainda assim de tempo de residência de forma legal. Uma outra coisa que também confunde-se bastante. O tempo de residência legal em um país não é somado, ele não é acumulado para você pedir em outro país, passar esse tempo de residência para outro país, ainda que você esteja no mesmo bloco econômico, né? Como eu falei, Mercosul tem lá Argentina e Brasil, e cada um deles tem a sua legislação própria. Você está vivendo legalmente na Argentina há X tempo, passou para o Brasil, já agora vou somar mais um aninho no Brasil e vou pedir a minha nacionalidade brasileira. Isso é possível? Não. O mesmo acontece aqui. Você está vivendo legalmente na Espanha, está lá felizão, resolveu partir para Portugal por uma oferta de trabalho, que seja. Foi para Portugal, não, eu já tinha X tempo na Espanha, agora com Y tempo em Portugal, eu posso pedir a minha cidadania em Portugal ou Espanha? Não, você tem que cumprir a regra do país e vai ter que ser pedido naquele país. Então essa questão de que todo brasileiro pode ter uma outra cidadania não deixa de ser uma verdade, porém não é da forma como as pessoas colocam, tá? Essa soma surreal que é feita de que basta você ter um sobrenome, não é assim. Não se iludam e vamos lá pesquisar direitinho como fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida,
eu vou ter um prazer enorme em atendê-los e em explicar como isso se dá, como isso é feito e como isso é posto em prática. Se vocês quiserem mais informação, se quiserem saber mais, se inscreva no canal, ativa o sininho. Ultreia, brasileiros!